Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela noite a delegacia de polícia de Brookside estava estranhamente silenciosa. As luzes fluorescentes pálidas emitiam um brilho intenso, revelando cada partícula de poeira flutuando no ar. O relógio de parede marcava os minutos como um lembrete cruel de que nada pode parar o tempo, nem mesmo o erro humano. O policial Daniel Harper entrou na sala principal com uma arrogância confiante. Durante anos ele cultivou um senso de superioridade permeado por preconceito racial. Para ele, a lei era meramente uma ferramenta para manter o controle, e qualquer um que ele considerasse inferior, precisava ser colocado em seu devido lugar. Naquela noite ele queria dar uma lição a alguém que, em sua opinião, não merecia respeito. Sentado em frente a ele estava o juiz Marcus Sullivan, que havia chegado recentemente à delegacia para tratar de assuntos administrativos. O juiz Sullivan, um homem respeitado e íntegro, era conhecido por sua calma, autocontrole e reputação impecável. Harper não sabia nada sobre sua verdadeira identidade. Tudo que ele via era uma oportunidade de se impor e ridicularizar o homem que considerava vulnerável. Num gesto impulsivo e chocante, Harper pegou a máquina de cortar cabelo que estava sobre a mesa e aproximou-se do juiz. Os primeiros ruídos metálicos ecoaram pela sala vazia. Harper começou a raspar a cabeça do juiz, considerando o ato como uma demonstração de pura dominação. Os fios caíram no chão de azulejos, criando um contraste macabro com o tapete da entrada. O juiz, inicialmente assustado, permaneceu imóvel, analisando silenciosamente o homem à sua frente, avaliando suas intenções e sua estupidez. Naquele momento, Harper estava cego pela própria arrogância. Ele não fazia a mínima ideia de que as câmeras de vigilância estavam registrando cada movimento seu e que sua reputação, já frágil, seria destruída em um instante. Ele também não sabia que Marcus Sullivan possuía tamanha autoridade moral e legal que nem mesmo o policial mais arrogante sairia ileso. Quando Harper recuou, satisfeito com seu trabalho, um silêncio pesado se instalou. O juiz endireitou-se lentamente, o olhar gélido porém controlado. Naquele simples movimento, Harper sentiu um arrepio de medo pela primeira vez. Ele acabará de cruzar uma linha invisível, aquela em que o poder se volta contra aqueles que o exercem injustamente. Naquela noite a delegacia de polícia de Brookside nunca mais seria a mesma. Harper acabará de semear as sementes de sua própria ruína, e cada decisão que tomasse dali em diante seria minuciosamente analisada. A vingança era inevitável, mas viria de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, a delegacia de Brookside fervilhava como uma colmeia movimentada. Os policiais discutiam os incidentes da noite anterior, os chamados urgentes e os casos acumulados. Harper, no entanto, caminhava pelos corredores com uma confiança inflada, satisfeito com o que considerava uma advertência emitida a um mero juiz. Ele ainda não sabia que suas ações seriam capturadas por câmeras de vigilância e que as imagens circulariam rapidamente até os mais altos escalões da hierarquia judicial. Para Harper, todos eram peões, e ele já se via como mestre do jogo. Enquanto isso, o juiz Marcus Sullivan, impecavelmente vestido apesar do corte de cabelo irregular, entrou na delegacia para finalizar um caso de rotina. Ele observara Harper à distância, analisando cada movimento do arrogante policial. Sua compostura não era medo, mas sim uma estratégia, deixar o homem se revelar. Ao vê-lo, Harper permitiu-se um sorriso condescendente. "Ah, aí está você", disse ele, tentando minimizar a obviedade de suas ações no dia anterior. "Você entende que a lei funciona de forma diferente aqui, não é?" O juiz não respondeu imediatamente. Sentou-se, colocou seus arquivos sobre a mesa e olhou Harper diretamente nos olhos. "Oficial Harper", começou ele com voz firme porém pausada. "Acredito que o senhor avaliou mal seu papel e seus limites na noite passada." Harper deu de ombros, convencido de que poderia intimidar o juiz com sua postura e arrogância. "Juiz, o senhor deve saber que eu faço cumprir a lei aqui. E às vezes, é preciso ser firme com aqueles que não a respeitam." Mas antes que ele pudesse terminar, uma campainha soou. A câmera de segurança da recepção havia transmitido as imagens do incidente para a detetive responsável pelo caso, a capitã Olivia Reed, uma mulher rigorosa e íntegra. Ela entrou na sala com os olhos ardendo de indignação. "Harper", ela trovejou. "Você tem noção do que fez?" Harper sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pela primeira vez, a autoconfiança que demonstrara por anos vacilou. O juiz Sullivan, imperturbável, levantou-se e calmamente colocou a mão no ombro de Harper.
Você acaba de cruzar uma linha que não pode mais ignorar. Naquele exato momento, Harper compreendeu que sua queda estava apenas começando. E seria mais rápida e mais pública do que ele jamais poderia ter imaginado. A notícia do incidente espalhou-se como fogo em palha pela delegacia de polícia de Brookside. Os colegas de Harper cochichavam nos corredores, alguns divertidos, outros horrorizados. Até mesmo os policiais mais graduados sabiam que esse tipo de comportamento, especialmente contra um juiz respeitado como Marcus Sullivan, não ficaria impune. Harper, ainda abalado, tentou minimizar o incidente. Ele repetia para si mesmo que era apenas um gesto insignificante, um simples lembrete de autoridade. Mas as imagens de vídeo, impossíveis de ignorar, falavam por si mesmas. Cada fio de cabelo que caía no chão testemunhava sua arrogância e desrespeito às regras. Enquanto isso, o juiz Sullivan tomava as rédeas da situação, mas de forma sutil. Ele sabia que um confronto direto não seria suficiente. Sua abordagem era estratégica, deixar Harper se afundar sozinho, demonstrar sua própria integridade e então, aplicar a justiça implacavelmente. A capitã Olivia Reed chamou Harper ao seu escritório. A sala era simples e austera, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Daniel, começou ela com um olhar firme, as imagens que vimos são inaceitáveis. Você humilhou uma juíza. Compreende a gravidade disso? Harper, tentando disfarçar o medo, esboçou um sorriso. Capitão, isso foi um momento frustrante. Não pensei que chegaria a esse ponto. Olivia balançou a cabeça, visivelmente irritada. Não se trata de uma questão de opinião. Trata-se de respeitar a lei e o seu papel. Suas ações já chamaram a atenção do gabinete do prefeito e do Departamento de Justiça. É provável que você seja suspensa enquanto aguarda o resultado da investigação. O coração de Harper disparou. A suspensão, a perda de reputação, a humilhação pública. Tudo estava acontecendo mais rápido do que ele poderia imaginar. Ele percebeu tarde demais que seu orgulho e arrogância o haviam traído. Enquanto isso, Sullivan preparava uma declaração oficial. Ele sabia que cada palavra, cada gesto, poderia transformar um ato de humilhação em uma lição pública. Não precisava de raiva, sua compostura, sua calma e sua reputação seriam suficientes para reverter a situação. Naquela noite, Harper voltou para casa nervoso e preocupado. Sabia que sua carreira poderia estar em risco e começava a compreender a extensão das consequências de seu ato impulsivo, mas ainda não sabia que aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, a delegacia de Brookside parecia um campo de batalha silencioso. Harper sentia o peso dos olhares de todos. Até mesmo seus colegas, acostumados com sua arrogância, o olhavam de forma diferente, alguns com desdém, outros com suspeita. Os sussurros nos corredores já contavam a história antes mesmo de a gerência tomar uma decisão oficial. Harper estava sentado à sua mesa, incapaz de se concentrar nos arquivos. Cada notificação em seu celular o enchia de pavor, mensagens anônimas, ligações silenciosas de superiores, e-mails do gabinete do prefeito. Suas ações do dia anterior haviam se transformado em uma bomba-relógio. Enquanto isso, o juiz Marcus Sullivan começou a se comunicar com o departamento de polícia pelos canais oficiais. Mas ele não buscava vingança pessoal. Ele simplesmente queria que a lei e a ordem fossem restabelecidas. Ele estava redigindo um relatório preciso, detalhando o incidente, certificando-se de que cada palavra refletisse sua calma, compostura e autoridade moral. Na delegacia, Harper foi chamado novamente pela capitã Olivia Reed. A tensão no ar era palpável. Daniel, disse ela firmemente, as provas foram encaminhadas ao gabinete do prefeito e ao Departamento de Justiça. Sua suspensão é imediata. Você permanecerá a pé até segunda ordem. Harper sentiu seu ego desmoronar. Pela primeira vez, percebeu que sua reputação não estava apenas manchada, mas destruída. Capitão, eu posso explicar. Gaguejou, mas Olivia o interrompeu. Suas explicações não mudam nada. Você humilhou um agente da lei e comprometeu a reputação desta emissora. Você terá que arcar com as consequências. O incidente não permaneceu em segredo por muito tempo na cidade. A mídia local divulgou imagens borradas de Harper barbeando o juiz, provocando raiva e indignação. Os cidadãos, chocados com a arrogância do policial, começaram a questionar o profissionalismo da polícia de Brookside. Harper então percebeu que a situação havia saído do controle. O que ele pensara ser um incidente isolado, uma demonstração de força, havia se transformado em um escândalo público. A pressão aumentava de todos os lados, seus superiores, seus colegas, o gabinete do prefeito, a comunidade, e acima de tudo, o juiz Sullivan, calmo e metódico, observava cada movimento.
pronto para transformar essa humilhação em uma lição duradoura. Aquele dia marcou o início da inevitável queda de Harper. Ele ainda não tinha noção de que o que se seguiria seria muito mais humilhante e implacável do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. A suspensão do policial Daniel Harper não foi apenas um revés profissional, começou a afetar gravemente sua vida pessoal. Seus colegas agora evitavam seu olhar, seus companheiros policiais se viam divididos entre o constrangimento e a incredulidade, e cada saída pela cidade parecia provocar sussurros e julgamentos silenciosos. Harper, antes confiante e imponente, se viu isolado. Em casa, seu telefone vibrava incessantemente. Ligações anônimas, mensagens de indignação pública e e-mails do Departamento de Justiça o confrontavam com a gravidade de seus atos. Cada notificação era um lembrete contundente de sua estupidez e arrogância. Até mesmo sua família começou a questionar suas escolhas, não reconhecendo mais o homem confiante que um dia conheceram. Enquanto isso, o juiz Marcus Sullivan prosseguia com sua estratégia com precisão metódica. Ele não buscava vingança pessoal, mas sim a aplicação da justiça e a demonstração de que ninguém está acima da lei. Enviou cartas oficiais ao gabinete do prefeito e ao departamento de polícia, exigindo uma investigação completa da conduta de Harper, mantendo sempre um tom calmo e imparcial. Na delegacia, a cadeia de comando agiu. Harper foi temporariamente isolado de todas as tarefas importantes e colocado sob estrita vigilância. A capitã Olivia Reed o convocou para uma reunião, desta vez para discutir não apenas a suspensão, mas também sua reintegração. Daniel, disse ela com os olhos fixos nele, se você quiser recuperar seu cargo, precisa entender que respeito e integridade são inegociáveis. Harper assentiu com a cabeça, mas por dentro, uma mistura de raiva e humilhação o corroía. Ele sentia que cada passo que desse dali em diante seria observado, julgado e potencialmente criticado. Ele entendia que o juiz Sullivan não era apenas um obstáculo, ele era um mestre em transformar a humilhação em uma lição pública. A tensão aumentou ainda mais quando a imprensa local começou a se interessar pelo caso. Artigos, reportagens e até discussões nas redes sociais abordaram o incidente do dia anterior. Toda a comunidade se perguntava como um policial ousaria humilhar um juiz em sua própria delegacia. Harper, que pensava ter controle sobre tudo, começou a perceber que havia se tornado o centro de um escândalo que o consumiria completamente. Aquele dia marcou uma dolorosa constatação para Harper. Sua arrogância não apenas havia comprometido sua vida profissional, como também manchado sua reputação pessoal e social. Ele ainda não tinha visto o que o juiz Sullivan e o sistema judiciário reservavam para ele. Poucos dias após o incidente, Daniel Harper percebeu que sua suspensão era apenas o começo de seus problemas. Cada movimento seu era minuciosamente examinado, cada palavra analisada. Até mesmo seus colegas mais próximos agora o evitavam, cochichando comentários entre si que Harper interpretava como indiretas veladas. Na cidade de Brookside, os moradores começaram a falar abertamente sobre o incidente. As redes sociais divulgaram imagens borradas, porém impactantes, do juiz Marcus Sullivan tendo a cabeça raspada por Harper. A comunidade expressou indignação e consternação, transformando o incidente em uma questão nacional. Harper entendeu pela primeira vez que sua arrogância havia ultrapassado os limites da emissora e que agora estava sujeito ao escrutínio público. Enquanto isso, o juiz Sullivan prosseguiu com sua estratégia de forma paciente e meticulosa. Ele elaborou um relatório oficial detalhando o incidente, destacando a quebra de protocolo e a flagrante incompetência de Harper. Ele garantiu que cada palavra refletisse sua compostura e autoridade moral, reforçando assim sua credibilidade. A capitã Olivia Reed convocou Harper para uma reunião disciplinar. Daniel, começou ela, suas ações têm consequências que vão muito além desta delegacia. O gabinete do prefeito e o Departamento de Justiça estão exigindo medidas rigorosas. Você poderá ser demitido se não houver melhora. Harper sentiu seu ego se estilhaçar. Pela primeira vez, percebeu que seu ato impulsivo havia desencadeado uma reação em cadeia incontrolável. Nem mesmo sua vida pessoal escapou. Amigos se distanciavam, sua família expressava preocupação e cada saída pela cidade o fazia lembrar de sua humilhação. O juiz Sullivan, por sua vez, não demonstrou ressentimento. Sua estratégia era sutil. Transformar a arrogância e a estupidez de Harper em um exemplo público de justiça em ação. Cada decisão, cada relatório, cada comunicação com o departamento fortalecia sua posição e pavimentava o caminho para as inevitáveis consequências. Harper começou a entender que sua queda seria longa e dolorosa. O que ele pensava ser um simples ato de poder havia se transformado em uma espiral descendente implacável.
humilhação profissional, pressão da mídia, julgamento público e um confronto direto com um juiz que tinha o controle total da situação. A tempestade estava apenas começando e Harper, pela primeira vez, sentiu o peso de sua própria arrogância e preconceitos. Algumas semanas após o incidente, o caso de Danielle Harper atingiu um novo patamar. O Departamento de Justiça decidiu realizar uma audiência pública para examinar a conduta de Harper na delegacia de Brookside. O evento atraiu não apenas a mídia local, mas também cidadãos que queriam ver a justiça ser feita. Harper chegou ainda confiante, mas nervoso. Ele pensou que poderia minimizar o incidente ou se desculpar de uma forma que reduzisse os danos. Mas foi imediatamente confrontado com o poder da estratégia do juiz Marcus Sullivan. O juiz, calmo e impecavelmente vestido, falou com autoridade natural. Senhoras e senhores, começou Sullivan, o que vocês estão prestes a ver hoje não é apenas um ato de arrogância individual. É um lembrete de que ninguém está acima da lei, nem mesmo um policial. As imagens da câmera de vigilância foram exibidas. Harper se viu raspando a cabeça do juiz, um gesto impensado e humilhante que causou arrepios no tribunal. Murmúrios se transformaram em exclamações, e o rosto de Harper se contraiu sob o peso do julgamento público. A capitã Olivia Reed então se pronunciou, detalhando as medidas disciplinares já em andamento: suspensão imediata, uma investigação minuciosa e a possibilidade de demissão permanente. Harper sentiu o coração afundar. Seu ego, antes intacto, agora estava esmagado sob o olhar impiedoso da comunidade e das autoridades judiciais. Mas o juiz Sullivan não parou por aí. Com frieza e controle estratégico, ele expôs o impacto moral e social das ações de Harper, enfatizando como um ato de arrogância poderia corroer a confiança pública na polícia. Cada palavra parecia pesar sobre Harper, que baixou os olhos, incapaz de formular uma defesa convincente. A sala inteira assistiu. A mídia filmou, o público acompanhou, e Harper entendeu pela primeira vez que sua ação impulsiva não foi simplesmente um erro de julgamento, mas uma humilhação pública que ficaria gravada na memória por muito tempo. Ao sair do tribunal, Harper sentiu-se arrasado, diminuído. O juiz Sullivan, por outro lado, havia alcançado seu objetivo: transformar a arrogância e a estupidez de Harper em um exemplo de justiça e moralidade. Harper acabará de cruzar uma linha que jamais poderia apagar, e cada ação futura seria agora controlada pelas consequências desse único erro. Após a audiência pública, Danielle Harper sentiu, pela primeira vez, um medo profundo e persistente. A vergonha pública, o isolamento dentro da emissora e os olhares acusadores de seus colegas o haviam transformado. Mas Harper, sempre determinado, decidiu tentar salvar o que pudesse de sua carreira e reputação. Ele começou escrevendo cartas formais de desculpas ao juiz Marcus Sullivan, ao gabinete do prefeito e ao departamento de polícia. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida, mas seu orgulho equivocado tornou algumas frases desajeitadas. Harper esperava que esses pedidos de desculpas, combinados com suas promessas de reabilitação, pudessem amenizar a vergonha pública. Contudo, Sullivan não deixou nada ao acaso. Ciente de que Harper buscava a redenção pública, o juiz decidiu avaliá-la não por palavras, mas por ações reais e mensuráveis. Ele exigiu uma reunião formal com Harper na presença da capitã Olivia Reed, para avaliar sua sinceridade e sua capacidade de compreender o impacto de seus atos. Durante essa reunião, Harper tentou projetar uma imagem de humildade. Juiz Sullivan, lamento profundamente o que fiz. Compreendo que ultrapassei os limites e estou preparado para tomar todas as medidas necessárias para retificar meus erros. Sullivan ouviu com calma, seu olhar examinando cada gesto, cada nuance de sua voz. Harper respondeu ele calmamente: desculpas são apenas palavras. O que importa são suas ações futuras. A confiança é conquistada por meio de atos, não de palavras. O capitão Reed acrescentou: vamos dar-lhe uma oportunidade, mas cada passo será avaliado. O seu comportamento, a sua atitude para com os colegas e a comunidade, tudo será observado. Não haverá qualquer tipo de indulgência. Harper compreendeu que essa chance era frágil, que cada movimento seria minuciosamente examinado e que o juiz Sullivan não deixaria nada passar impune. Sua tentativa de redenção não era simplesmente um gesto pessoal, era um teste público, uma provação imposta pela justiça e pela moralidade. Pela primeira vez, Harper percebeu que sua carreira, sua reputação e sua dignidade agora dependiam inteiramente de sua capacidade de se reformar. E começou a entender que cada ato de arrogância do passado poderia se voltar contra ele a qualquer momento, intensificando a tensão e o peso de seus erros.
Após sua tentativa de redenção, Danielle Harper pensou que poderia retornar a uma certa normalidade. Mas o juiz Marcus Sullivan e a capitã Olivia Reed tinham outros planos. A reabilitação de Harper seria testada não apenas por palavras ou promessas, mas por ações concretas e difíceis. Harper foi designado para tarefas humilhantes e estritamente supervisionadas. Agora ele era obrigado a acompanhar jovens recrutas em missões de patrulha, participar de programas comunitários e frequentar oficinas sobre respeito e igualdade. Cada passo era observado por seus superiores e meticulosamente relatado. Durante uma patrulha em um bairro problemático, Harper se deparou com uma situação delicada. Um incidente menor envolvendo adolescentes locais o obrigou a agir com paciência e respeito, enquanto seus instintos impulsivos o teriam levado a recorrer à força bruta. Ele sentiu o olhar do juiz Sullivan pesando simbolicamente sobre ele, como se cada ação tivesse que ser avaliada e julgada. De volta à delegacia, Harper também teve que escrever relatórios detalhados sobre suas interações e decisões e submetê-los à avaliação. O capitão Reed, implacável, relia cada palavra, corrigia cada erro e sublinhava qualquer comportamento inadequado remanescente. Cada correção era um golpe duro para Harper, que gradualmente compreendeu que sua carreira só poderia ser restaurada por meio de uma transformação completa. A imprensa continuou a monitorar de perto suas ações, e Harper estava ciente de que cada movimento seu poderia ser noticiado, analisado e julgado pelo público. A tensão tornou-se insuportável. Não era mais simplesmente uma sanção profissional, mas uma lição moral pública, meticulosamente orquestrada pelo juiz Sullivan. Aos poucos, Harper começou a perceber que o verdadeiro poder não residia na intimidação ou na arrogância, mas no respeito, na paciência e no autocontrole. Cada tarefa, cada observação, cada crítica era um espelho que refletia suas fraquezas e erros passados. Para Harper, a experiência foi dolorosa, mas necessária. E ele finalmente começou a entender que sua humildade forçada poderia ser a única maneira de reconstruir o que havia destruído. No entanto, o caminho pela frente ainda era longo, e o juiz Sullivan tinha todas as suas cartas na manga, pronto para testar Harper até o fim. Algumas semanas depois, o caso de Danielle Harper chegou ao seu clímax. O Departamento de Polícia de Brookside, sob o olhar atento da capitã Olivia Reed e com a aprovação do juiz Marcus Sullivan, organizou uma reunião pública para abordar a conduta profissional de Harper perante a comunidade. O evento visava demonstrar que a lei e a ética sempre prevalecem sobre a arrogância e o desprezo. Harper entrou na sala, ciente de que toda a cidade estava observando. A tensão era palpável. Câmeras de notícias estavam presentes, registrando cada movimento. Cidadãos, de vizinhos a membros influentes da comunidade, aguardavam para ver como um policial que havia humilhado um juiz enfrentaria a justiça. O juiz Sullivan falou calmo e imponente. Senhoras e senhores, começou ele, o que vocês verão hoje não é um incidente isolado. É uma lição de responsabilidade, respeito e justiça. As imagens de Harper raspando a cabeça do juiz foram exibidas novamente. Desta vez acompanhadas de depoimentos de especialistas e análises sobre a violação da ética profissional e da lei. Harper sentiu o rosto corar de vergonha pública. Cada sussurro, cada olhar acusador, cada câmera apontada para ele amplificava sua humilhação. A capitã Reed detalhou então as medidas disciplinares e os esforços de reabilitação aos quais Harper foi submetido. Você foi avaliado por suas ações, seus relatórios e sua conduta perante a comunidade, explicou ela. Mas ainda existem falhas. Suas escolhas de ontem continuam a afetar a confiança que depositamos neste cargo. Harper tentou defender seus esforços, mas todas as suas tentativas de justificativa foram contraditas pelas evidências, pelos relatórios e pelo depoimento do juiz. A postura calma e precisa de Sullivan tornou qualquer defesa ineficaz. Harper percebeu, horrorizado, que não estava mais sendo julgado apenas por seus superiores, mas por toda a comunidade e pelo sistema judiciário. Naquele exato momento, Harper compreendeu a magnitude de sua queda. O que ele havia interpretado como um ato de dominação e superioridade se tornará um exemplo público da inadmissibilidade da arrogância e do desprezo. Sua carreira, sua imagem e seu ego estavam gravemente prejudicados, e ele entendeu que o caminho para a redenção seria longo, doloroso e exigente. O juiz Sullivan, por sua vez, havia alcançado seu objetivo: transformar a humilhação de Harper em uma lição de justiça pública, demonstrando que a lei e a ética sempre prevalecem sobre a arrogância individual. Harper saiu do tribunal arrasado e introspectivo, consciente de que sua queda fora total, e que a redenção, se existisse, só viria com uma genuína mudança interior.
Poucos meses após o incidente, Daniel Harper era um homem transformado. Não por orgulho, mas por uma humildade forçada. A suspensão, as humilhações públicas e os tormentos impostos pela capitã Olivia Reed e pelo juiz Marcus Sullivan deixaram uma marca indelével nele. Certa manhã, Harper foi convocado à delegacia para uma avaliação oficial final. Desta vez, não havia câmeras da imprensa nem multidão, mas o peso da justiça era palpável. O juiz Sullivan e o capitão Reed o aguardavam com olhares calmos, porém firmes. Sullivan falou primeiro: Daniel, o que você fez foi imperdoável. Mas os erros, quando encarados com honestidade, podem se tornar lições. Observamos seus esforços nos últimos meses. Harper, nervosa, assentiu com a cabeça. Sim, juiz Sullivan. Eu entendo. Finalmente entendi o que significa respeitar a lei e os outros. O juiz assentiu com a cabeça, mas sua voz permaneceu firme. O pedido de desculpas e a redenção vem por meio de ações, não apenas de palavras. Vocês foram testados não apenas para reparar seus erros, mas também para compreender a gravidade deles. O capitão Reed acrescentou: sua suspensão foi revogada, mas você está em regime de liberdade condicional rigorosa. Sua conduta futura será monitorada. Esta é a sua chance de provar que você realmente mudou. Harper sentiu uma mistura de alívio e medo. Ele havia sobrevivido ao teste final, mas sabia que sua arrogância passada jamais desapareceria por completo. Agora ele precisava reconstruir sua reputação, honrar seus compromissos e provar que era digno de seu uniforme. Ao sair da sala, Harper lançou um último olhar ao juiz Sullivan. O juiz permaneceu imóvel, calmo, com um olhar grave, porém justo. Naquele silêncio, Harper compreendeu que a verdadeira vingança não residia na humilhação pública, mas na lição moral que acabará de receber. A arrogância cega pode destruir, mas a justiça e o respeito podem reconstruir e transformar. Aquele dia marcou o fim da decadência de Harper, mas o início de seu profundo aprendizado. Ele havia sido confrontado com sua própria vaidade, humilhado diante de seus pares e da comunidade, e agora entendia que cada escolha, cada ação, deveria ser guiada pela integridade e pela justiça. E para o juiz Marcus Sullivan, a lição foi magistralmente transmitida: autoridade moral e paciência podem derrubar a arrogância mais obstinada, sem jamais diminuir o próprio nível de dignidade.